Que haja paz em sua casa. Hoje eu venho falar sobre preconceito. O que nos leva ao preconceito? O que é preconceito? Preconceito já está dizendo pré-conceito. Estamos tendo um conceito antecipado daquilo que estamos esperando. Estamos tendo um conceito errado da pessoa antes de concluirmos o que estamos esperando ou o que aquela pessoa está mostrando para nós. Preconceito, pré-conceito, o conceito errado ou o conceito de outra pessoa que nos leva a discriminar pessoas somente por ver uma vez. Já estamos tendo o preconceito da pessoa. Então devemos observar a vida e o que estamos fazendo para não termos preconceito. Aqueles que agem com preconceito trazem transtornos para a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano, porque não são felizes através do preconceito. Geralmente são seres que estão evoluindo, ainda que todos estamos evoluindo, mas que estão estagnados no tempo e não conseguem ultrapassar aquela forma de pensamento e agem sem discernimento, sem cautela, sem noção do que estão fazendo. Geralmente aqueles que têm preconceito, pré-conceito de outras pessoas, que têm o conceito antecipado ou pensam mal da outra pessoa, seres que estão em declínio com o seu pensamento, com o seu espírito, porque seres que estão equilibrados não têm preconceito contra o outro. O preconceito é algo que está enraizado na mente humana há muito tempo. O preconceito não tem lógica, porque todos somos seres que estamos evoluindo o nosso sistema espiritual. E não devemos ter preconceito nem imaginar o que não sabemos do outro, porque cada um está aqui nesse sistema trabalhando com o seu espírito e não devemos distinguir ninguém de ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. O preconceito somente levará à queda do ser humano. Se eu pensar mal do outro ou ter um preconceito sem saber o que estou fazendo, o que a outra pessoa está sentindo, serei cobrado mais tarde. E, geralmente, o preconceito é feito por espíritos ainda atrasados, porque um espírito mais evoluído não vai ter o preconceito do outro. Todos os seres humanos devem ter o discernimento para que não tenham a conclusão precipitada de outras pessoas que levem à indução do mal. Porque muitos, através do preconceito, já desencarnaram, já morreram, porque muitos seres humanos têm o preconceito do outro e não têm caridade por ninguém, nem por si próprio, então tem um conceito errado do outro. Devemos saber distinguir o que é certo do errado e o que é o lógico de nossa vida, nosso discernimento. Ninguém é melhor do que ninguém nesse plano espiritual, todos estamos evoluindo o nosso espírito, somente uns têm mais estudo mais do que o outro, tem algo mais matéria do que o outro. Estão todos aqui evoluindo o seu espírito, então todos somos iguais perante o nosso Mestre Supremo, que é Oxalá. Todos somos iguais perante Oxalá, perante os mentores. Não existe aquele diferente ou aquele que é melhor, porque todos somos iguais. O mundo espiritual está aqui para evoluir o espírito e não devemos ter preconceito de ninguém. Não devemos ter preconceito com igrejas, com religiões, com pessoas, principalmente com pessoas que nascem de uma forma ou são de uma forma, ou religiões. Cada um nasce de um jeito, cada um tem uma forma de viver. Não devemos cobrar de ninguém aquilo que nós não sabemos o que é, porque cada um está vivendo a sua vida, o seu espírito.
Muitos pediram para vir de certa forma e eles terão que responder pelos seus erros. Jamais aqueles que têm o preconceito responderão pelos erros dos outros. Devemos saber que somos seres evolutivos trabalhando em prol do ser humano e não devemos cobrar do outro aquilo que não temos direito de cobrar. Se pensamos algo do outro, então devemos ficar quietos, observando o nosso íntimo e observar a pessoa e não ficar tendo iniciativas erradas ou pensamentos errados sobre a outra pessoa, porque cada um está trilhando a sua estrada, a sua evolução espiritual, através da sua evolução e não pensando que o outro irá viver a vida dele. Jamais devemos ter o conceito antecipado. Todos somos seres que estamos evoluindo o espírito, nossa alma, e devemos ter discernimento e equilíbrio para que possamos ultrapassar esses pensamentos mesquinhos, pensamentos grosseiros, porque quem tem o preconceito está com o espírito atrasado e devemos evoluir o nosso espírito e não regredir, voltar ao passado. Aquele que está pensando mal do outro, tem um conceito errado do outro, está com algum transtorno, porque seres humanos normais não têm preconceito. Os espíritos evoluídos que estão evoluindo não têm preconceito porque não necessitam ter preconceito de ninguém. O preconceito é feito por mim com os meus pensamentos mesquinhos e minha insensatez perante o mundo e os espíritos. Não vim para essa terra, eu não vim para essa terra para denegrir a imagem de ninguém, nem para regressar ao passado. Se eu viver muito a vida do outro, não viverei a minha vida e não caminharei com a minha vida. Então devo eu caminhar com a minha vida, deixar o outro que viva a sua vida. Cada um vive a sua estrada, a sua estratégia de vida, a sua evolução espiritual. Muitos têm preconceito com a religião, preconceito com a condição sexual do outro, preconceito contra os seres humanos da forma que eles são, preconceito contra o povo cigano, preconceito contra as pessoas que têm menos matéria, preconceito contra todo, às vezes preconceito contra a cor, contra a raça. Jamais devemos ter preconceito contra a raça. Seres humanos sofreram tanto na época da escravatura, por que vamos ter preconceito contra os seres que sofreram tanto por causa da cor? Jamais devemos parar e pensar, refletir sobre tudo isso, o que estamos fazendo, quem somos nós para podermos cobrar algo de alguém. Somos seres evoluindo, o espírito evoluindo perante o sistema de Oxalá de Deus, não devemos ter preconceito contra ninguém. Quem somos nós para pensar ou achar que somos melhores do que os outros? Ninguém é melhor do que ninguém neste plano. Vamos aprender de uma vez por todas que ninguém é melhor do que ninguém, todos estamos caminhando, evoluindo. A religião é somente um sustentáculo para evoluir o nosso espírito e caminhar para outro estágio de vida, evoluindo a todos. Todos somos matéria perecível, estamos caminhando num corpo de carne e osso. Como vamos querer ser mais do que o outro? Se hoje estou sofrendo é porque eu estou pagando o que eu fiz de errado. Como vou cobrar de alguém aquilo que eu mesmo devo de fazer, cobrar algo que se eu, às vezes, estou sentindo. Muitos que têm o preconceito pela condição do outro, pelo outro ser de outra forma, é que às vezes não conseguem realizar em sua vida algo que eles querem e trazem para si o transtorno e não concluem em sua vida aquilo que está dentro dela. Muitos jogam no outro aquilo que está dentro e não conseguem viver a sua vida, o seu interior. Muitos seres humanos não conseguem viver aquilo que está dentro deles e condenam o outro pela forma de ser. Devemos ser aquilo que somos, assumir os nossos erros, nossos defeitos, nossa condição. Devemos assumir a nossa condição e viver a nossa vida, o nosso conceito, e não o nosso preconceito. Se estamos aqui caminhando é para a evolução e não para a nossa regressão. Ninguém é mais do que ninguém para cobrar nada do outro. Somos evolução espiritual, somos espíritos. Se viemos de uma forma ou de outra, nossa condição sexual, nossa religião, a nossa orientação, a nossa vida é nossa. Cada um pediu para vir de uma forma, cada um responderá pelos seus erros. Não devemos cobrar do outro aquilo que não sabemos.
Se não temos coragem de assumir algo em nossa vida, não cobremos do outro. Se falta coragem para nós, se faltou a coragem, não vamos cobrar do outro aquilo que não fizemos. Se o outro faz, cada um que viva a sua vida, cada um responderá por si em seu estágio final. Cada um responderá à sua convivência, cada um responderá pelo que fez de errado e não pelo que o outro fez. Temos o livre-arbítrio, a ação e reação. Vamos condenar a nós mesmos, olhar os nossos defeitos, a nossa vida, o nosso cotidiano. Vamos praticar caridade, vamos evoluir os nossos mentores, as nossas entidades. As entidades jamais têm o preconceito contra ninguém. Entidade evoluída não tem o preconceito contra seres nenhum, porque eles estão evoluídos, estão evoluindo e não vão condenar ninguém pela sua condição, pela sua orientação, pela sua forma de ser, pela sua religião ou pelo que está fazendo, se tem mais matéria, se tem menos matéria. Jamais os mentores espirituais vão condenar as pessoas porque tem menos matéria. A matéria somente é um sustentáculo para esse tempo, para essa vida, essa renovação estrutural. Quem somos nós, às vezes, para condenar alguém se nem temos o nosso discernimento, o nosso equilíbrio e o nosso amor? Se hoje estamos assim, é porque pedimos para vir assim, desta forma, e devemos nos reestruturar e aceitar a mudança da nossa vida. Devemos aceitar o nosso sistema de vida, a nossa condição neste tempo. E não vamos condenar o outro sem saber o que está acontecendo. Quem condena o outro não está evoluindo, está regredindo seu espírito. Jamais devemos condenar o outro porque o outro está evoluindo. E quem somos nós para condenar o outro? Os orixás jamais condenarão os seus filhos a queda ou a distinção. Todos estamos caminhando para a nossa evolução espiritual. Não vamos ser o empecilho, o espinho na vida do outro. Vamos ser evolução espiritual, caminhos de luz. Vamos ser luz para o outro e não trevas. O mundo já está cheio de trevas, o mundo está cheio de espíritos negativos que estão caminhando para a decadência. Então não vamos ter a decadência para ninguém, vamos ter a luz como esta vela que está acesa para o povo cigano, ciganos do astral evolutivo, da evolução, que o povo cigano também do astral observa que as pessoas somente pensam em seu lado material e veem o outro como somente um empecilho. Às vezes não estão evoluindo, somente pensam na matéria e não pensam no lado evolutivo ou condenam. Cada um está de uma forma neste tempo vivendo e devemos ter respeito por todos para que todos caminhemos juntos na evolução espiritual. Vamos nos conduzir para um caminho de paz e luz. Até os animais tenham respeito uns aos outros como nós não vamos respeitar, sendo que nós dizem que somos racionais. Se os seres irracionais se respeitam, como que os seres racionais não vão se respeitar? Vamos parar e refletir, olhar para nós mesmos, observar o que estamos fazendo com o nosso preconceito. Preconceito leva ao caos, ao extermínio de muitos morreram por causa do preconceito. Então vamos distinguir, vamos ter respeito por nós e pelos outros. Jamais condenemos alguém pelo que está fazendo, pela sua forma de ser. Somente vamos falar que está fazendo errado, então vamos ter a distinção de pessoas, vamos respeitar a todos, ter o discernimento, a conclusão da nossa vida, vamos evoluir a nossa vida, o nosso espírito, e cuidemos de nós, depois dos outros. Se puder ajudar, ajude, se não puder ajudar, fique quieto em seu canto, em seu lugar, para que cada um viva a sua vida. A vida já é difícil para muitos viverem, agora tendo preconceito, imaginando coisas que não existem, ou condenando o outro, somente cairemos ao abismo de nós mesmos. Devemos ter discernimento, caridade para com o outro, evolução espiritual, cuidar de nosso caminho, nossa vida, nosso equilíbrio, nosso discernimento. Cuidemos da nossa religião e da nossa condição e aceitemos a nós mesmos. Vamos aceitar a nossa condição interior. E não vamos condenar o outro pelo que ele pensa ou que ele faz. Cada um em seu estágio evolutivo, cada um caminhando para a sua evolução. Obrigado a todos, tenhamos discernimento e não preconceito contra o outro. Que Santa Sara nos abençoe com sua falange de ciganos do astral superior, que Arcanjo Miguel nos abençoe, nos ajude e nos traga paz. Usemos de produtos naturais para nosso equilíbrio,
e produtos naturais para trazer equilíbrio para a nossa alma e espírito. Obrigado a todos, tenhamos discernimento, paz e amor. Assim seja e assim será.